Gente, a pedido, nos solicitaram que nós falássemos um pouco sobre educação. Gente, educação é um assunto que a gente gosta de falar, mas o problema é que a gente vai apresentar algumas situações que talvez vão conflituar com o que as pessoas pensam sobre educação, e é importante, já que eu sei que o público do Meu Mundo Autista é um público mais maduro, que busca uma informação de forma diferenciada, uma forma de pensar determinados assuntos e não como solução, a gente vai se arriscar. Então a gente criou essa ideia de ensaio sobre educação. A gente vai apresentar, sob a nossa perspectiva e ótica, uma educação que temos hoje. E talvez a gente chegar a uma conclusão do que seria a educação inclusiva ou educação especial que nós mereceríamos. Nós não, nossos filhos e aqueles que fazem uso, inclusive os professores. Esse é o Alexandre Soledade e esse é o canal Meu Mundo Autista. Muito obrigado por você estar aí e nos assistir. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, olha, eu sou pai do Guto e da Bibi, ambos são diagnosticados com autismo, sou mestre em saúde coletiva pela Universidade Federal de Mato Grosso e estudo bastante o autismo, ao ponto de dizer que eu não sei muita coisa que o autismo já me apresentou, e muitas pessoas que eu conheci por aí, nos ajudam a dar subsídio para a formação do que esse canal leva até vocês. Ou seja, não é simplesmente a fala do Alexandre, existe todo um aparato de conhecimentos e produção de conhecimento até chegar até você. Então é uma coisa bem séria e que bom que você nos aceita bem. Quando a gente fala de educação inclusiva, a gente sabe, não tem inclusão. Gente, a gente tem pílulas de inclusão, escolas, pequenos pontos pelo Brasil, onde escolas conseguem levar à inclusão. Mas levar à inclusão não necessariamente quer dizer que essa criança, esse jovem, que está no modelo de educação atual, ele está recebendo aquilo que a escola se propôs a dar, instrumentalizar ou dar ferramentas para que essa pessoa possa armazenar conhecimento e vivências para o seu futuro, e assim galgar durante toda a sua vida em um modelo em que existe séries e séries ou turmas e turmas até você concluir o segundo grau, que é o terceirão. E o fato de a criança estar numa sala de aula é inclusão, ou seja, imagina uma turma que tem 20 alunos e tem 4 alunos neurodivergentes, isso é inclusão. O fato deles estarem ali, pensa bem, ela está recebendo conteúdo pelo fato de ela estar na sala de aula com os outros? Mas ela está sendo incluída. Incluída ou integrada? Se a gente buscar o termo integrado, você vai perceber que integrado significa que ele está junto com os outros, mas não necessariamente ele parte dos mesmos valores, princípios, falas, discussões, assuntos. Ela está lá, mas talvez ela só esteja integrada e não incluída. Então esse modelo de falar todos pela inclusão, vamos incluir as pessoas, botar dentro da sala de aula com outras pessoas, não quer dizer que ela está incluída. Uma coisa importante, também não se inclui quando nós privilegiamos uma determinada situação, mesmo que por força de lei, e a gente dá prejuízo para outras. Isso serve para os dois lados, isso é uma linha de mão dupla, ou seja, quando coloca um aluno neurodivergente ou um aluno que tem um déficit muito grande de aprendizagem, junto com uma turma que tem a aprendizagem típica, estou dizendo que aqui, porque todos nós aprendemos de forma diferente, mas talvez dentro desse bojo temos pessoas que aprendem de uma forma mais típica. Aqueles que têm uma aprendizagem diferenciada, aí entra aqui disléxicos, autistas, TDAHs e outras condições que acabam prejudicando o armazenamento da informação ou aproveitamento social dentro desse contexto, a gente sabe que eles estão levando prejuízo. Mas também, simplesmente depositar pessoas neurodivergentes dentro de uma sala de aula, leva-se também o prejuízo ao conhecimento que deveria estar chegando às pessoas também típicas. Esse modelo de educação, ele só leva a um caminho, ao prejuízo à pessoa neurodivergente, ao prejuízo também da pessoa típica que espera que chegasse o conhecimento ou conteúdo com maior quantidade. Se você pega uma escola particular ou qualquer sala que não tem alunos neurodivergentes, e aí o professor tem a capacidade de levar mais conteúdos e cumprir o conteúdo programático daquela turma com mais eficiência. Quando temos muitos alunos
que tem dificuldade ou tem desafios maiores de aprendizagem dentro de uma mesma sala, esse professor tem que andar diferente porque as pessoas têm tempos diferentes. Mas, Alexandre, não necessariamente é preciso ter neurodivergentes para o professor andar mais devagar. Sim, mas quando nós temos, é preciso andar mais devagar. Qual seria a solução? A primeira, gente, que a gente fala problemática, é imaginar a infraestrutura da escola. A infraestrutura da escola não comporta a ideia de que, partindo do PEI, ou seja, foi feita uma avaliação prévia, que o aluno tem dificuldades ou desafios maiores em determinadas áreas de conhecimento, ele pudesse fazer essa aula em que ele tem mais dificuldade numa sala especial ou preparada com professores para poder ajudá-los com aquele conteúdo. A escola não tem esse espaço, porque no máximo a escola tem uma sala que foi reservada para a educação especial, para que aqueles alunos que têm muito maior dificuldade possam estar ali supostamente inclusos à escola. Imaginar a ideia que hoje eu tenho uma aula de português, logo depois eu tenho aula de matemática, e eu tenho um aluno ou dois alunos que têm descalculia, que é dificuldade em processar cálculos de forma assim clara, ele precisa de mais ajuda. Então as duas próximas aulas, ao invés de ele fazer com a turma dele, ele iria para a turma especial, onde um professor que tem formação na área de educação especial poderia pegar esse conteúdo que seria dado e ajudá-lo lá. Ou seja, no momento que ele precisa, ele teria o apoio. Naquelas disciplinas que talvez ele não tenha, que ele consiga desenrolar e estar junto com a sua turma, ele estaria junto com a sua turma. Esse modelo seria interessantíssimo, porque você teria essa flexibilidade de ir e voltar para a sua turma. Qual que seria o problema disso? Infraestrutura. As escolas não têm infraestrutura para poder fazer esse balanço. Outra, o PEI. O PEI ainda não foi internalizado. O PEI tem outro nome na educação. Passou a ser PEI a partir do momento que a turma que queria vender a ideia de levar as pessoas para a clínica, que a escola teria que ser clínico, criou uma ideia de PEI. O PEI já tinha outro nome na escola, ou seja, ele já estava internalizado, só que não era cobrado. E graças ainda bem a essa turma que estava pensando em clinicar a escola, que começou a falar muito do PEI, e o PEI é necessário. Ou seja, se eu tenho dificuldades em determinadas disciplinas, o professor já sabe, a coordenação pedagógica já sabe, e sabe também que nessas aulas eu vou ter que sair para poder ter o atendimento em uma sala especial. Ou seja, a ideia, uma vez escutei do Paulo Liberalesso, em que no mesmo prédio, no mesmo complexo, houvesse a educação regular, e um prédio dentro do prédio seria educação especial, onde a pessoa fosse para a aula à medida que ela tivesse escrito no PEI que ela precisa. Então talvez o modelo de integração, de inclusão poderia acontecer. Ou seja, esse meu colega vem para minha aula quando tem as matérias essa e essa e essa. E esse coleguinha ele não faz essa aula comigo nas aulas tal, porque ele tem maior dificuldade. Isso seria talvez uma ideia legal. Porque existe uma ala muito radicalizada que diz assim: é um absurdo manter crianças fora da escola comum, segregadas na escola de educação especializada. Eu acho um absurdo você manter uma criança que tem muitas necessidades específicas, como um autista nível 3 de suporte com deficiência intelectual, dentro de uma escola comum, sem oferecer o que ele precisa. Esse eu acho que é o absurdo. Eu não vejo absurdo nenhum em escola de educação especializada. Eu acho até que por uma questão de praticidade, a gente deveria transferir a escola de educação especializada para dentro da escola comum, que é um modelo muito conhecido, já feito em outros países já. Ou seja, fica todo mundo no mesmo prédio, no mesmo imóvel, fica todo mundo no mesmo imóvel, mas recebendo o que precisa receber. Então, se o seu filho ele é capaz de receber aquele ensino comum lá do professor regente, ele vai ficar lá. Agora, se o seu filho não é capaz de receber aquilo naquele momento, ele tem que ir para uma outra sala, que pode ser no mesmo prédio. Também poderia ser em outro prédio, é irrelevante. Mas para não criar essa celeuma, poderia ser no mesmo prédio, mas em uma outra sala. Para quê? Para que ele pudesse ser ensinado. O jeito como ficou hoje não funciona. Mas esbarraria num grande problema chamado direito. Qual o direito? Porque muitas pessoas, ao perceber que alguém tem dificuldade, está saindo para poder, inclusive, aprender, ter a capacidade, a possibilidade de aprender melhor aquele conteúdo, sem atrapalhar os colegas que estão aqui,
Porque quando fala atrapalhar, porque às vezes uma pessoa que não está entendendo, ela de fato atrapalha a outra, porque ela não consegue absorver, ou seja, ela vai ficar dispersa, ela vai andar, ela vai falar, ela vai ficar irritada e assim por diante. Sim, atrapalha, a gente tem que parar de ser hipócrita. Pessoas assim atrapalham. Mas não quer dizer que elas não tenham que estar aqui. Nos momentos que ela realmente se sente bem, que essas matérias são ótimas, supondo gosto de geografia, gosto de história, gosto de matemática, eu estou com a minha turma. Mas no que eu tenho dificuldade, eu me desloco. Isso é maturidade. O problema é que as pessoas vão achar que essas pessoas estão tendo mais direito. Ou seja, o pai do que chamam hoje de pai do Enzo e da Valentina, iriam brigar na escola porque que o filho ou filha dela não tem esse privilégio de ter um professor para ensinar para ele ou para ela. Por quê? Porque essa pessoa está tendo maiores dificuldades, é provado, há um diagnóstico, há um relatório técnico, há um relatório inclusive dos professores, por que essa pessoa precisa. Mas muita gente iria criticar esse modelo porque acha que seu filho, sua filha está levando desvantagem em detrimento aos outros. Entende por que a educação a gente tem que ir mais além? Porque muita gente acha que todo mundo está levando vantagem ou desvantagem. Ou seja, a briga não é para ter educação de qualidade, é para que meu filho receba a melhor educação. Ou seja, aquele amiguinho atrapalha meu filho na sala de aula. Então, o meu filho deveria ter um professor só para ele na sala. Sempre o lado do ego. É normal isso? É natural? A gente naturalmente vai querer proteger nossos filhos. Mas a gente deveria entender e a escola deveria saber explicar para os pais por que esse modelo existe. Mas, como diz aquele que muito é criticado por muita gente que não entende nada a respeito da educação, esse pensador da educação diz que, à medida que a educação não é libertadora, a tendência do oprimido é virar opressor. Ou seja, se qualquer modelo desse não der certo, pessoas vão achar que estão levando desvantagens e vão culminar com a situação. Um outro problema que a gente gostaria de deixar nesse primeiro ensaio da educação, que a educação, para ser inclusiva e para que tivesse qualidade, deveria ter 2 prédios dentro de um próprio prédio e que o PEI fosse utilizado como referência para que essa criança, esse jovem, pudesse flutuar entre as turmas e ter educação de qualidade, é os estados acharem que estão pagando caro por isso. Ou seja, muitos estados e municípios não têm nenhuma vergonha de pagar 600, 700, 1 milhão de reais por um show de um cantor sertanejo na sua cidade, mas acham que gastar 200 mil, 300 mil com uma infraestrutura, isso é pagar caro. A educação, enquanto for vista pelos municípios, pelos estados, pela União como um gasto e não como um investimento, assim como a Coreia do Sul fez e outros países do Oriente que de repente entenderam que a educação de qualidade era um investimento no futuro daquele município, do estado, da União. Então, enquanto a gente continuar recebendo migalhas de educação, a gente vê por aí. Perceba os contratos que a gente vê dentro dos municípios, dentro dos estados relacionados à educação. São contratos que, porventura, não oferecem a qualidade, inclusive da educação especial. Perceba os contratos que acontecem relacionados a crianças que precisam fazer qualquer tipo de atividade extracurricular que tenha algum envolvimento com a sua neurodivergência. É de qualidade esse serviço? Uma vez por semana, essa criança fazendo ecoterapia é um projeto bom? Eficaz, eficiente, como manda a lei de administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiente, é eficiência? Qual é a eficiência desse modelo? Será que esse dinheiro todo que está sendo utilizado para algumas coisas, sendo utilizado para a construção de prédios e de infraestrutura básica, que inclui professores e capacitação, não deveria ser utilizado para a gente ver um outro modelo? E aí temos o terceiro problema. Muitos profissionais da educação não aceitariam esse modelo, porque para mudar uma cultura organizacional dentro da educação levaria pelo menos uma geração inteira, ou seja, uns 10 anos. Porque muitos professores não aceitariam fazer isso. É preciso que a gente também convença professores e sindicatos para que a gente tenha uma coisa muito maior, mais importante, que é a educação das pessoas, a qual você também veio trabalhar. Então, nesse modelo que aí vai falar, nossa, você está de vermelho e falando de uma política neoliberal. Não é questão de neoliberalismo, nem tampouco de ser vermelho ou comunista, que nem ando dizendo por aí. A gente precisa rever esse modelo. Esse modelo é fadado ao fracasso. E quem fracassa? Nossos filhos.
tanto típico como atípicos. Nenhum dos dois recebe a educação de qualidade que deveria receber, seja na educação privada ou na pública. Ou seja, a chance é maior na rede privada de ter sucesso, porque a rede privada, infelizmente, nega o aluno especial. Ele nega e finge que não nega e sucateia, deixa ele no canto e ninguém fala nada, desde que ele tenha um profissional que o acompanhe. Mas na rede pública a gente não deveria estar assim, não. A gente deveria estar lutando por uma infraestrutura melhor. Aproveita a ideia da aula em tempo integral e pensa nessa possibilidade. Alunos poderiam estar ocupando melhor a escola. E aí, escolas superlotadas e escolas fechadas não combinam com um modelo em que uma escola deveria ser mais aberta e ter mais plasticidade para receber uma educação dita inclusiva e especial. Esse é o primeiro ensaio sobre esse assunto. Vai valer muito a pena os próximos. E eu espero que você possa colaborar nos comentários o que você achou. Então, até a próxima.